Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. O presidente americano Donald Trump diz que o próximo governo não pode derrubar o muro dos Estados Unidos na fronteira com o México. Obras de arte, carros de luxo e helicóptero são apreendidos em fase da Lava Jato, que investiga propina na Transpetro e lavagem de dinheiro. Disneylândia será local de vacinação contra a Covid-19 na Califórnia. Taxa de transmissão do coronavírus sobe para 1,21 no Brasil, aponta o Imperial College. Boeing entra em 2021 com mais cancelamentos do 737 MAX e atrasos em entregas do Boeing 787. Justiça suspende contrato para a realização do GP do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje na cidade texana de Alamo que a obra do muro na fronteira do México está concluída e pediu que o próximo governo do eleito Joe Biden não desfaça a construção do muro na fronteira com o México. A obra do muro foi uma das promessas de Donald Trump durante a campanha de 2016. Republicano, inclusive, anunciou que construiria uma barreira física na fronteira com o México logo no primeiro discurso como pré-candidato em 2015. Donald Trump argumentou que com o muro aumentou a segurança na fronteira sul dos Estados Unidos. O presidente também argumentou que terroristas do Oriente Médio estavam entrando nos Estados Unidos pelo México sem dar maiores detalhes. E disse que, além disso, os Estados Unidos pararam de conceder asilo e refúgio a quem não teria direito a esse recurso imigratório. Embora polêmica até por não ter evitado a chegada de caravanas de imigrantes da América Central, entre 2018 e 2020, a obra é apontada como um dos fatores que levaram ao aumento da popularidade de Trump nos condados da fronteira. Nesses locais, o republicano ampliou sua votação em 2020, a despeito da derrota eleitoral para o presidente eleito Joe Biden. Ainda assim, as imagens de crianças imigrantes colocadas em centros de detenção, longe de suas famílias, levaram Donald Trump a sofrer fortes críticas ao longo do mandato republicano. Em outubro, mais de 500 pais imigrantes não haviam localizados seus próprios filhos. No discurso, o presidente Donald Trump rejeitou os pedidos de destituição apresentados por democratas e avalizado inclusive por parlamentares republicanos após a invasão ao Capitólio por apoiadores extremistas do presidente, que não aceitaram a derrota na eleição. Pela manhã, o presidente já havia criticado a proposta de impeachment. A Câmara dos Representantes tem a maioria democrata, pretende votar o impeachment já nos próximos dias, antes da posse de Joe Biden, marcada para o dia 20 de janeiro agora. A incógnita é se o Senado terá tempo para julgar Donald Trump antes da data e se haverá apoio suficiente de republicanos para se chegar aos 2/3 necessários para cassar o mandato do presidente. Donald Trump ainda criticou a remoção de sua conta de outros apoiadores das plataformas digitais como Twitter, também por na interpretação das empresas incitar os atos violentos em Washington. Bom, vamos à próxima notícia. A Polícia Federal apreendeu hoje de manhã obras de arte, carros de luxo e um helicóptero ao cumprir mandados de busca e apreensão pela fase 79 da Operação Lava Jato, que investiga pagamento de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, foram expedidos 3 mandados no Rio de Janeiro, 2 mandados em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. Os mandados foram cumpridos nos endereços de Márcio Lobão e Edson Lobão Filho, filhos do ex-ministro Edson Lobão. O pai dos investigados não é alvo da operação que aconteceu hoje de manhã. De acordo com o Ministério Público Federal, as ordens judiciais visam apreender mais de 100 obras de arte dos investigados. As obras serão levadas para Curitiba, no Paraná, para uma perícia da polícia e depois devem ser encaminhadas para o Museu Oscar Niemeyer. Em São Luís, no Maranhão, foram apreendidos carros de luxo e um helicóptero. Os mandados judiciais foram expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba. O advogado da defesa de Edson e Márcio Lobão disse que o STF já decidiu que as investigações envolvendo a Transpetro não guardam relação com a Operação Lava Jato. Portanto, segundo a defesa, o juízo da 13ª Vara Federal é incompetente e as decisões proferidas são nulas, impondo-se a
pronta reforma pelo Poder Judiciário. A Transpetro informou que é vítima nos processos da Lava Jato e que desde o princípio colabora com as investigações. As investigações apuram fraudes em licitações por meio de pagamentos de propina a executivos da Transpetro. Os crimes investigados aconteceram entre 2008 e 2014, segundo a Polícia Federal, com pagamento de 12 milhões de reais em propinas. As investigações apontam que a propina era paga em espécie e a lavagem do dinheiro acontecia por meio da compra de obras de arte e imóveis. A operação de hoje é um desdobramento da fase 65 da Lava Jato, deflagrada em setembro de 2019. Uma das transações investigadas foi a compra de um apartamento de alto padrão em 2007 por R$1 milhão e vendido menos de 2 anos depois por R$3 milhões em uma valorização que, de acordo com a Polícia Federal, não correspondia com as condições do mercado financeiro da época. Na lavagem de dinheiro por meio das obras de arte, segundo as investigações, notas fiscais e recibos eram emitidos à Receita Federal com valores menores do que eram efetivamente praticados. Segundo a PF, a diferença entre o valor pago e o declarado variava de 167% a 529%. Em uma fase anterior da operação, segundo a Polícia Federal, já foram encontradas obras de arte na casa de um dos investigados que apresentavam variações significativas entre o preço de aquisição declarado e o valor de mercado em patamares de até 1.300%. Bom, vamos à próxima notícia. A Disneylândia, que permanece fechada desde março, desde o começo da pandemia, aliás, se tornará o primeiro grande local a fornecer vacinas contra o coronavírus no condado de Orange, na Califórnia, nos Estados Unidos, anunciaram autoridades governamentais ontem à noite. A Disneylândia será o primeiro super ponto de distribuição do condado. A previsão é que entre em operação no final desta semana, segundo disseram autoridades distritais em um comunicado. O condado anunciará outros locais também de distribuição quando os acordos forem finalizados. Na semana passada, um estudante de direito de Washington, D.C. ganhou uma dose da vacina da Moderna contra a Covid-19 em um supermercado. David Macmillan e seu amigo estavam em uma unidade de Giant Food na capital americana, quando uma funcionária de uma seção de farmácia ofereceu uma dose para cada um. A vacina seria originalmente para profissionais de saúde que não foram receber as doses. A vacina da Moderna deve ser armazenada em temperaturas muito baixas e se deteriora rapidamente após ser removida do freezer e ter uma tampa perfurada. Para não desperdiçar, ela foi aplicada em um cliente. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos e de mortes por coronavírus no planeta. São mais de 376 mil mortes e a campanha de vacinação já começou desde o dia 14 de dezembro do ano passado. Bom, vamos à próxima notícia. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está em 1,21, segundo aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, divulgado hoje, que leva em conta os dados coletados até ontem. Isso significa que cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 121. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior ou menor. Nesses cenários, cada 100 pessoas com o vírus infectariam outras 140 ou 114, respectivamente. A taxa aumentou em relação à semana anterior, quando foi de 1,04, podendo ser de 1,26 a 0,92 pela margem de erro das estatísticas. Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio. Os cientistas apontam que a notificação de mortes e casos no Brasil está mudando. Os resultados devem ser interpretados com cautela. Simbolizado por RT, o ritmo de contágio é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus. Quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença começa a avançar. Bom, vamos à próxima notícia. A Boeing entregou cerca de 60% a menos aeronaves para clientes no ano passado do que 2019, teve menos de um terço das entregas da rival Airbus, amargando o menor volume em 43 anos, segundo dados da empresa divulgados hoje. O quadro de pedidos e entregas divulgado hoje termina um ano em que a pandemia de coronavírus e a proibição de voos do 737 MAX por 20 meses impediram que as companhias aéreas adicionassem novos jatos às suas frotas. Além disso, pelo segundo mês seguido, a Boeing entregou zero
787 Dreamliners aos clientes diante das intensas inspeções sobre falhas recentes da produção que agravaram os atrasos trazidos pela pandemia. No geral, a Boeing entregou 39 aviões a clientes em dezembro, incluindo 27 jatos do 737 MAX, uma aeronave da Patrulha Marítima, P-8 e 11 aviões de corredor duplo. No ano, a companhia entregou um total de 157 aviões. Em comparação, a Airbus registrou entregas mais fortes do que o esperado no ano passado, de 566 jatos, permanecendo como o maior fabricante de aviões do mundo. Mesmo assim, as entregas da Airbus caíram 34% em relação ao recorde do ano anterior. A Boeing registrou 90 encomendas em dezembro, incluindo um acordo previamente anunciado com a companhia aérea europeia Ryanair, envolvendo 75 jatos do 737 MAX. O avião mais vendido da empresa foi autorizado a retomar o serviço em novembro nos Estados Unidos. A Boeing também registrou pedidos de 7 jatos MAX de compradores não identificados em dezembro e de 8 cargueiros 777 feitos pela DHL Express. Mas os novos pedidos foram eclipsados no mês passado e à medida que compradores desistiram de 105 jatos MAX e 2 787 encomendados, disse a Boeing. No ano, os pedidos brutos somaram 184 jatos, uma queda de 25% em comparação com 2019 e o menor desde 1994, ajustado para padrões contábeis mais rígidos, cancelamentos pedidos em que o comprador converteu para outro modelo. As encomendas líquidas do ano passado da Boeing passaram para 1.026 negativos no final do ano, de 1.048 negativos em novembro. Os pedidos do MAX cancelados, incluindo aqueles em que os compradores converteram para um modelo diferente, ficaram em 641. Considerando todos os aviões da Boeing, os cancelamentos somaram 655 encomendas. Bom, vamos à próxima notícia. A Justiça de São Paulo suspendeu temporariamente, em caráter liminar, um contrato celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e a empresa Mac Brasil Motorsports Holding LTDA, no valor de 100 milhões de reais para a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 na capital paulista. Cabe recurso da decisão. O valor foi pago para que a cidade cedie por 5 anos o GP no Brasil, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que não foi intimada, mas prestará todos os esclarecimentos quando for oficialmente comunicada da decisão. Na decisão, a Justiça da 7ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista entendeu que não há transparência até o momento na divulgação dos gastos públicos com o evento e concedeu o prazo de 5 dias para a gestão do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, informar à Justiça como houve o processo de escolha da empresa. A Justiça também determinou que a Prefeitura apresente cópia integral dos processos relacionados ao contrato e informe todos os pagamentos efetuados às empresas contratadas. A decisão atende a um pedido de uma ação popular feita por um cidadão que alegou que no portal de processos administrativos da Prefeitura está sendo vedado o acesso aos autos de todos os processos administrativos relacionados ao contrato. A Justiça apontou ainda que os documentos vinculados ao processo da Fórmula 1 estão sendo classificados como restritos, confirmando a sua indisponibilidade para consulta pública. A renovação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos foi confirmada em dezembro do ano passado pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, até o ano de 2025. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que havia 99% de chance de o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil ser sediado no Rio de Janeiro a partir de 2021. O presidente Jair Bolsonaro disse que o evento passaria a ocorrer em um autódromo a ser construído em Deodoro, na zona norte da capital fluminense. Um termo de cooperação chegou a ser assinado pelo presidente e pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o então prefeito do Rio de Janeiro na época, Marcelo Crivella. No entanto, o projeto é alvo de crítica de ambientalistas e as obras ainda não tiveram início. Em julho do ano passado, a Fórmula 1 anunciou o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil devido à pandemia do novo coronavírus. O evento seria realizado no dia 15 de novembro no Autódromo de Interlagos. Também foram cancelados os GPs deste ano que ocorreriam nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite
uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!